Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós fizemos uma matéria especial com a nossa repórter, a Sabrina Barbosa. Vamos ver. 8 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data, determinada oficialmente pela Lei 9.970 do ano 2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. O Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o país sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual. Muitas vezes a família, a própria mãe, o próprio pai observa e não quer compreender que a filha está sendo abusada, certo? Semana passada tivemos um caso que a criança denunciou na escola, a mãe chegou na delegacia, não acreditou, escreveu uma carta para o juiz, eu acredito que até no dia da audiência de custódia, dizendo que ele era uma pessoa íntegra e tudo, e essa criança foi submetida a exame e os exames comprovaram. Não adianta, certo? Não adianta porque tem a prova material. Quando existe uma prova material, essa é incontestável. Diariamente, crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos mais diversos ambientes por eles frequentados. Desta forma, a família, a sociedade e o poder público devem ser envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual. A ação tem que ser em conjunta com diversos órgãos, entre eles o Conselho Tutelar. Quando há uma articulação, Conselho, Polícia Civil, GEMOL, entendeu? É todo um hospital, porque desde a entrada, de uma simples entrada de uma criança que possivelmente sofreu qualquer tipo de direito violado, de agressão, de abuso no hospital, e lá é detectado, eles encaminham para o conselho e a gente distribui na rede. Dependendo do direito violado, nós distribuímos na rede, entendeu? De polícia, necessário, na ação social. Um caso que chamou muita atenção, o caso da garotinha Júlia, que ela já vinha sendo abusada sexualmente dentro de casa. Numa situação como essa, quando chega uma denúncia ao Conselho Tutelar, quais são os procedimentos? De imediato, nós comunicamos à polícia, que é o órgão que investiga, que apura, entendeu? Porque o conselho é uma atribuição do conselheiro, não é investigar. Nós detectamos, chega a denúncia para o conselho, nós recepcionamos e direcionamos para o órgão que vai fazer aquele tipo de atendimento, entendeu? E nós fiscalizamos se aquele direito foi parado, no caso de Julinha, foi a questão do abuso e o homicídio em si, né? Mas assim, o conselheiro fica cobrando o serviço até que execute de forma na íntegra e resguarda o direito da criança. A Paraíba é o segundo estado do país com maior número de crianças e adolescentes resgatados em situação de exploração sexual, segundo os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Meus amigos, isso é um crime hediondo, covarde, cruel, porque a vítima não tem como se defender. E quase 100% dos casos, o agressor, o acusado está dentro de casa e o pior, tem a confiança da vítima. É um tio, é um padrasto, é um pai não, um palhaço, né? Me respeite, desculpe, temos que respeitar o palhaço, o cabra safado, não é? E ainda falando sobre o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal realiza a ação para coibir a prática nas estradas que cortam o país. Vamos entender isso. Michel Andrade. Estamos aqui na sede da PRF. É que nesta quarta-feira, 18 agora de maio, é celebrado o Dia contra o Abuso Sexual e Exploração Infantil. E nós vamos falar com a Juliana Bear, que está aqui ao meu lado, exatamente sobre este fato. É um fato importante, são investigações importantes, mapeamentos importantes. Como é que vocês chegaram a esses números para ajudar essas famílias que às vezes estão necessitadas, passam por essa situação? A exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime grave, atual, e precisa ser combatido ano
todo, não apenas no dia 18. E a PRF, desde 2003, realiza o MAPEAR, que é um projeto onde a gente mapeia os locais de vulnerabilidade, que são locais críticos, que podem propiciar ambientes para esse tipo de exploração. E aí, através desses pontos mapeados em todo o Brasil, nós fazemos ações educativas, preventivas, repressivas e orientadas por inteligência. E o que as pessoas devem fazer? Por exemplo, eu sei que vocês trabalham na área ali próxima à rodovia. E as pessoas que se depararem com essa situação, o que essas pessoas podem fazer? Quem se deparar com esse tipo de situação pode denunciar no Conselho Tutelar da região, tem também o Disque 100 e também pode entrar em contato com a Polícia Rodoviária através do 191. Entendi. Essas famílias, quando elas são pegas nessas situações que vocês se deparam com isso, o que é que vocês fazem quando recebem a criança e conseguem tirar essa criança de um lar como esse? Para onde é que essa criança é levada? Diante das situações nas rodovias, nós encaminhamos para o Conselho Tutelar da região. Tem toda uma equipe que faz esse acompanhamento da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade. O que acontece aí? Por que é que a Polícia Rodoviária tem um fator, tem um importantíssimo, uma ação importante? Porque em paradas de postos de combustíveis, onde muitos caminhoneiros pernoitam e carreteiros, eu digo, não é o caminhoneiro, é aquela minoria, não é? Elas vendem o corpo e o sexo, a tragédia, o abuso, o abuso sexual é praticado dentro do próprio caminhão. É uma minoria, graças a Deus que é uma minoria, mas acontece. Um dos pontos aqui em João Pessoa é ali na saída de Recife, ou entrada ali na Gauchinha, somente do lado da saída, porque é um local escuro, onde dá acesso ao distrito industrial. E na saída de Bahia tem uma outra... Então, se você vê uma criança conversando com um adulto, vá ver o que é, chama a polícia, que às vezes pode acontecer, está acontecendo ali um abuso sexual, não é? Pessoal, olha, o Dia dos Namorados está